como surgiu o interesse pelos estudos do compliance? Como eu estava falando, nunca fui um fã da palavra compliance. Eu acho a palavra um equívoco tremendo no Brasil, de forma geral. Né? Eu gosto, como eu falei, da advocacia preventiva. Para você prevenir algo, você tem que entender o mercado que você está atuando, entender o mercado que você está se estabelecendo. Compliance é um nome bonito para dizer que advogado parece com gestão empresarial. E não tem nada disso. Na verdade, eu gosto muito da ideia de você entender a gestão do seu cliente para que você possa evitar que o seu cliente tenha demandas judiciais contrárias a ela. Então, é essa a minha visão sobre isso. Para entender o negócio, você tem que estudar o seu cliente, ou seja, não basta saber só direito. Você tem que, né, Ponce de Miranda, inclusive, dizia isso muito bem, né? Quem sabe só direito, nem direito sabe. Hayek dizia isso sobre economia, né? Quem sabe só economia, nem economia sabe. Então, você tem que ter uma visão um pouco mais holística do mundo para você entender como é que a empresa funciona, quais são as dores dela, quais são as dificuldades dela, onde é que o processo dela pode dar errado. Eu, por exemplo, advogo para shopping, né? Então, o shopping center ele vai ter algumas dificuldades. Excelente abordagem. Em relação a quais perguntas-chave devem ser feitas para analisar e criar uma estrutura adequada para contemplar essa esfera no mundo do compliance, para jovens advogados que queiram atuar nessa área, quais seriam as perguntas assertivas? O principal é, primeiro, entenda um pouco mais de economia, entenda um pouco mais de lógica austríaca, por exemplo, de escola austríaca de economia, de escola de Chicago. Saia do direito, vá aprender outra visão, vá ler gestão, vá ler empreendedorismo, vá ler Nassim Taleb, vá ler Peter Drucker, vá ler outras coisas que não sejam só direito. E para você, direito é o mínimo que você deve saber hoje. Né? Eu acho que, né, para mim, por exemplo, é o mínimo, o cliente é o mínimo que ele espera que eu saiba direito. Certo? Que eu tenha estudado e tenha uma base forte de direito. Né? Eu sou, por exemplo, professor de processo civil, né? Que, né, eu adoro a atuação contenciosa, apesar da minha aula, eu vou dar uma aula agora na pós-graduação, na primeira aula da pós-graduação de processo civil, falar sobre normas fundamentais e soluções de conflitos, né? E aí eu vou dar vários tipos de solução de conflito, que para mim o último caso é a solução contenciosa, né? Que é a minha visão sobre isso. Então, assim, eu acho que primeiro vai estudar outra coisa, vai ler, vai pesquisar. Né? O advogado precisa ter três coisas importantes. Né? Ele precisa falar bem, ele precisa escrever bem e ele precisa despachar bem. Vai conseguir fazer pelo menos isso. Se você quer atuar nessa área, você tem que entender o funcionamento do mercado, como é que o mercado funciona, como é que as empresas funcionam. Vocês passaram 5 anos só ouvindo bobagem, de forma geral, no direito sobre, né, qual é a solução que o Estado vai dar sobre determinado tema. Se você vai trabalhar com direito empresarial, tem a base do compliance, você esqueça isso, né? Você começa a estudar outras coisas, tudo que você estudou na faculdade de direito, você pode jogar no lixo, que não vai servir para nada, entendeu? Então, assim, o que você tem que estudar, você vai estudar a lógica do direito do trabalho pelos professores de trabalho hoje, você vai quebrar uma empresa, né? De forma geral. Se você está falando aí que a reforma trabalhista foi um golpe, você começa a chorar porque não é a sua área, de forma geral. Então, assim, vai estudar outra coisa. Então, porque, assim, essa velho estudo de direito, né, quando você sai da faculdade de Direito e você vai atuar, você descobre que tudo que o seu professor falou não serve para nada. Né? Porque esse cara está tão fora da realidade, tão fora do mercado, que esse cara não entende quais são as dificuldades, né? Qual é o que o Nassim Taleb fala, que eu já falei dele a segunda vez que eu falo dele. Né? O Nassim Taleb escreveu 3 livros fantásticos, né? Um chamado Cisne Negro, outro Antifrágil, e um que acabou de ser lançado agora, que é o Skin the Game em português, que é o Arriscando na Própria Pele. Para você entender isso, que o direito, por exemplo, o juiz, né, não tem qualquer risco na pele se ele julgar favorável ou desfavorável a alguém. Por isso que a reforma do processo civil foi tão interessante, porque agora as partes são as responsáveis pelo seu processo, não o juiz, porque eles têm o risco na pele, é importante. Então, assim, se você quer entender uma lógica de mercado, você precisa sair dessa advocacia total que você aprendeu na faculdade de Direito, nas faculdades de Direito. Você aprende, de forma geral, que o Estado no direito administrativo, por exemplo, é o solucionador de todos os problemas. Você lê uma Constituição que parece uma carta de Papai Noel, que ela não se cumpre. Então, você tem uma série de absurdos que você, primeiro, dizer, o direito não é o Estado. Essa é a primeira fala em relação a essa visão. O direito vai bem além do Estado e bem além do funcionamento. Giovanni Magalhães, amigo querido, tá? Comunista é você, desgraça. Isso é um xingamento horrível para o liberal. Entendeu? Um abraço, querido. Professor, e a virada de chave em muitos aspectos da minha vida foi a sua indicação do livro Antifrágil.
Vale a pena você citar o Nassim. Taleb é um gênio, né? Só para ficar claro, Taleb é um gênio, né? Para quem não sabe, Taleb escreveu o Cisne Negro, que é falando que as crises podem acontecer e vão acontecer, e depois que elas acontecem, você diz, obviamente, que elas iriam acontecer. O antifrágil é isso aqui, né? A ideia de advocacia preventiva, de não depender do judiciário. Nós temos o pior judiciário do Brasil. A ideia de não depender do judiciário é um avanço tremendo no pensamento das pessoas, na expressão que você usou, né, que eu costumo usar também. Eu tenho tentado evitar usar termos em inglês, mas na ideia da mudança do mindset, ou seja, a mudança da sua chave de pensamento. Que é o autor do Nassim Taleb também, Bruno, escreveu o livro agora, Skin the Game, né, arriscando a própria pele. Acabou de ser lançado, eu comprei no Kindle, né? O livro eu tinha lido já várias partes, né? Porque ele lançou partes sobre isso. É um livro que permite isso, né? Você pode ler na sequência, seja Negra, Antifrágil e Nassim Taleb, e Arriscando a Própria Pele. São livros formidáveis para isso. Mas eu não leria só esse não, tá? Eu leria Milton Friedman, eu leria Hayek, eu leria Mises, tá? Eu leria muito além do que dizer. Eu leria inclusive a visão de Hayek sobre direito, da escola austríaca sobre direito, Bruno Leone. Eu sairia de tudo que você... Assim, grande parte que você estudou na faculdade de Direito, você pode jogar fora e começar a estudar outras coisas bem mais interessantes, né, e bem mais divertidas que o direito que é apresentado hoje, que não passa do direito manualístico, que você lê a lei e acha que ele é o direito, né? Que ele não passa do que Hayek chamava de legislation, né? De regular a vida, de atrapalhar a vida das pessoas na prática. O direito hoje, na verdade, atrapalha tremendamente a vida das pessoas. Excelente. Professor, em relação, quais os principais erros de implementação do compliance? A Gabi está querendo me puxar sempre para coisa bem né, da prática da coisa. Os principais erros do compliance, primeiro, é não entender a lógica do mercado do teu cliente. Né? Eu acho que assim, eu estou indo sempre no pré, tá? Para não ir para o ponto. Né? Só para ficar claro, a ideia de compliance, pessoal, assim, né, compliance, essa palavrinha bonitinha que os advogados estão achando legal usar agora, certo? A ideia do compliance é você ter regras pré-determinadas, uma governança corporativa, para usar outra expressão que está sendo muito usada também, em que você tenha regrinhas pré-determinadas para fora e para dentro, por exemplo, para que a empresa funcione bem. Mas para você entender quais são as regrinhas para fora e para dentro, você tem que entender mercado, você tem que entender como é que a empresa funciona. Não tem jeito, como é que tu vai estabelecer uma regra para uma padaria se tu não sabe como é que uma padaria funciona? Você não sabe qual é a dificuldade, né, de você ter um alimento que vem uma porcaria da vigilância sanitária, que não entende basicamente nada de alimentação, mas ela pode te punir, mesmo que ela te puna, te fiscalize, para ela não tem skin the game nenhum. Então, tu precisa ter regras privadas, de forma geral, em que tu consiga ter uma alimentação chegando na mesa do seu cliente e ninguém morra, né? Ninguém passe mal. Na prática, o que se precisa é ter a melhor forma possível daquele cliente que vai receber o teu produto ou o teu serviço, ele tem isso da melhor forma possível e essa pessoa não seja prejudicada por isso. Né? Então, essa é a ideia geral do compliance. O principal erro é não entender o mercado. É achar que todo cliente é igual, né? É ter contratos padrões para todos eles. Você precisa entender o mercado que você está. Você precisa entender. Você está entrando no mercado de alimentação, ele tem um mundo. Se você está entrando no mercado de shopping, é outro mundo. Se você está entrando no mercado relacionado a clínicas ou hospitais, é outro mundo. Então, você tem que entender a lógica do mercado dessas empresas e qual é o problema dela. Onde é que está o gargalo, né? Onde é que está o risco dessa empresa? Qual é o risco na pele que eles correm, né? Qual é a situação que eles têm? Né? Então, você precisa entender essa lógica do mercado para entender isso. Por exemplo, burocratas, políticos, de forma geral, eles tomam um monte de medidas que prejudicam, matam pessoas. Né? Prejudicam pessoas não tem consequência nenhuma na própria pele deles. Mas, por exemplo, se o médico tomar uma decisão errada e alguém morrer na mão dele, esse médico pode vir a sofrer alguma consequência. Ou então a empresa, né, a vigilância sanitária, dá um deferimento sobre determinada situação, sobre por exemplo, um selo sanitário, um registro sanitário, e na prática, se alguém morrer dentro do estabelecimento, a consequência para esse burocrata é zero, para o estabelecimento é total. Então, entender isso, né? Quando os empresários começarem a entender essa história do skin the game, eles começam a se preocupar com a lei de corrupção, eles começam a se preocupar em ter uma coisa honesta. Ou seja, se você não tiver... Todo grande empresário fala que se ele não for honesto, ele quebra, de forma geral. Então, eles são muito preocupados, né, empresários, de forma geral, em ter honestidade, em ter ética, porque o mercado pune, né, de forma geral. Por isso que essas regras de compliance são tão importantes antes. Quando eu me formei, a principal preocupação, e ainda é de muita gente, é relacionada a saber fazer uma petição, é relacionada a saber fazer uma peça. Isso é o mínimo, pessoal. Eu adoro dar aula de processo civil, né, a disciplina que eu ministro aula. Mas eu digo para vocês que isso é o mínimo do mínimo, entendeu? Então, é essa a sacada geral. Por exemplo, tem um aluno meu que está aí, Pedro Henrique,
cara? O cara sacou uma oportunidade de mercado genial e hoje é o maior organizador de eventos jurídicos do Ceará, de longe, são ótimos, né? Ele me chamou para dar palestra, de Direito Constitucional, meti o sarrafo na Constituição, me diverti pra caramba, entendeu? Porque, assim, foi super divertido fazer isso. Obrigado, Pedro. Menos Estado, mais empreendedorismo. É isso aí que eu acredito, de forma geral. E menos Estado é menos legislation, né? Menos legislações absurdas, né? Porque hoje o empresário está sempre na mão do Estado. Então é muito difícil até para um advogado dizer se o cliente dele está certo, ou se ele vai ganhar, ou se ele vai perder. Já pensou? Você está num país em que você não tem segurança nenhuma e a segurança jurídica ainda é pior, entendeu? É pior do que a segurança. Eu digo para vocês, nós temos 62.500 assassinatos e a segurança jurídica da gente é pior do que a segurança pública que a gente tem no país hoje. Meu intuito nas perguntas serem um pouco mais formais relacionadas ao compliance é trazer esse olhar aos advogados para que eles possam também ver outros nichos de mercado, ver outras oportunidades. Cansada de escutar a crise, cansada de falar mal da profissão, cansada de ver todo mundo indo para o concurso público, porque antes eu também fui. E as minhas dores eu não quero que outras pessoas também tenham. E é esse o intuito educativo do De Frente com Gabi Barreta. Eu acho massa, é fantástico. Agora vamos falar de algo que você gosta, que você fala com brilho no olho. Como enxerga a nova era da advocacia, essa parte da quarta revolução industrial, com essas novas tecnologias? Os advogados estão preparados? Têm mentalidade, principalmente no nosso Ceará? Você que levanta essa bandeira de bitcoins, a bandeira do blockchain, já fui para várias palestras suas, você prega o liberalismo, menos Estado e mais agente. Eu adoro esse teu entusiasmo ao falar disso tudo. Fala um pouquinho para a gente como você vê essa nova advocacia e o nosso preparo. Primeiro, claramente, eu vejo que o pessoal tem uma mania de dizer que advogado não dá certo, você tem que ter família, tem que ter pai, tem que ter mãe, tem que ter alguém. Isso. Eu não tenho nada disso, tá? Não tenho pai, não tenho mãe, não tenho tio, não tenho avô. Ninguém dentro da minha... Não tenho nenhuma familiar dentro da advocacia e, graças a Deus, eu sou super realizado na minha profissão, adoro fazer o que eu faço, adoro ser advogado, mostro prazer escutando na vida ser advogado. Nunca quis fazer concurso público, nunca participei de nenhum concurso público de forma geral, certo? Nunca tive qualquer vontade de participar do Estado, ou de ser do Estado, né? Eu acho que eu adoro a iniciativa privada, acho que a gente pode fazer muito mais. Agora, se você for incompetente, se você não entender a lógica do mercado, você vai se dar mal em qualquer profissão, não é só advocacia. É um primeiro ponto. Tem mercado para todo mundo aí. E gigante, entendeu? Para isso. Agora, se você fizer a mesma coisa que todo mundo, você vai ganhar o mesmo que todo mundo. Não tem jeito. Se você só faz uma petição, você vai sempre morrer fazendo a petição. E é isso que você vai fazer na sua vida e você vai morrer fazendo petição. Entendeu? É importante fazer petição? Eu acho que é. É uma coisa importante. Você tem que aprender, você tem ali uma curva de aprendizado para fazer uma petição, mas está longe de ser o mais importante da advocacia. Quando você ganha dinheiro, quando você dá soluções, quando você pensa em soluções. E eu estou falando do direito, mas assim, você pode ir para a consultoria, pode ir para a auditoria, pode ir para a publicidade, para qualquer mercado de serviços. E tem um livro massa, não vou lembrar o nome do autor, mas é chamado, o nome do livro é Alinhando as Estrelas, certo? Em que ele vai falar sobre como você trabalha com serviço, a mente humana vale muito. O que é mais caro para um gestor de escritórios? Não é um papel, não é um computador. O mais caro de longe são as pessoas. Você precisa estar todo tempo motivando pessoas integradas com você, pessoas que acreditem no que você está fazendo e você tem uma cultura do seu negócio. Por exemplo, no meu negócio hoje, eu tenho um escritório até bem grande ainda, né? Tem um andar no escritório, mas de fato eu tenho 8 advogados trabalhando comigo e nenhum deles pisa aqui. O que mais pisa no escritório sou eu. Né? Trabalho hoje em home office total e eu adoro essa possibilidade, porque também eu viajo um bocado. Quando eu estou, sei lá, no Japão, eu vou conseguir estar advogando. Quando eu estou em Fortaleza, eu estou advogando. Quando eu estou em São Paulo, eu estou advogando. Hoje, meu escritório é um computador e um celular. Esse é o meu escritório, certo? Grande parte das minhas resoluções são feitas por e-mail, né? Eu até brinco que antigamente os meus prazos eram o seguinte, né? A coisa mais importante era prazo, a segunda mais importante era a audiência, a terceira mais importante era a reunião. Dizer que era essa sequência de urgência. Hoje mudou tudo, né? A coisa mais importante é o WhatsApp. A coisa mais importante hoje é o WhatsApp, disparado, né? Quando o cliente está com alguma... a coisa mais importante é o telefone. O telefone te ligou, o mundo está acabando, né? O cara está invadindo teu espaço, o mundo está acabando, telefonema. A segunda coisa é o WhatsApp, né? Um pouco menos urgente, mas ele consegue te responder com alguma urgência. E a terceira, quando o cliente está sem pressa, ele te manda um e-mail, né? De forma geral hoje. Então, assim, essa é a sequência da advocacia moderna hoje. Então, se você começar a entender, né? Eu estava num debate uma vez com um professor de trabalhista, de direito de trabalho, chato pra caramba, cara.
E aí a discussão dele era que teria os robôs tomariam a vaga da advocacia. Caramba, se você acha que um robô vai tomar a tua vaga, tu tá muito mal, viu, cara? Assim, mas muito mal mesmo. Vai estudar, vai se preparar, vai abrir mercado, vai tirar outra coisa. Se tu tá preocupado que um robô vai tirar a tua vaga de mercado, você tá lascado. Não é a visão. O que vem aí é muito grande. Aí nós temos um OAB ainda, né? Aí é o problema, né? Começa a chegar a eleição do OAB, eu sou advogado já há muito tempo, e assim, sempre me convidaram para participar de OAB, eu sempre detestei o OAB de forma geral. Intuitivamente. Hoje até eu tenho base filosófica para não gostar do OAB. Mas eu acho assim, você tem uma entidade monopolista que as pessoas dizem que é fantástica. Mas, cara, se a OAB é tão fantástica, ela não precisa ser monopolista, né? É o primeiro ponto. Então, assim, se você... Eu até brinco, né? Os candidatos que me pedem apoio. Se você defender, precisa só propor, não precisa você conseguir, não. Você só propor que a OAB deixe de ser monopolista, eu voto em você. A segunda coisa, tem que propor as três coisas, né? A segunda coisa é, se você acreditar que o exame de ordem é só uma forma de certificação, já que não é monopolista, eu também voto em você. E se você liberar propaganda, em especial para os jovens advogados, eu voto em você. Aí o cara disse, mas por que isso? Eu disse, porque se o negócio é tão bom, precisa ter monopólio. Então, na minha visão, essas coisas que vêm com a tecnologia, que vêm com a inovação, como isso aqui que a gente está fazendo, e sabe, se você pensar há pouquíssimos anos, era impossível de ser feito, né? Você está no meio de uma rede social em que pessoas estão vendo a gente, que está discutindo sobre um tema específico, isso era completamente possível, isso é de graça, né? Alguém está pagando, né? Mas, assim, é de graça, de forma geral, não existe almoço grátis, mas aí alguém está pagando isso aqui agora para a gente estar fazendo isso e a gente está comunicando algo. Ou seja, isso é um avanço tremendo, tá? Você tem as possibilidades hoje de mercado, de rapidez, hoje praticamente todos os processos são virtuais, tudo isso é um avanço tremendo para permitir que você barateie muito o custo da advocacia. Quando eu me formei, era necessário estrutura, um escritório, alguém para receber o telefone, você não tinha celular, você tinha toda uma dificuldade para abrir hoje. Hoje, cara, um computador, um telefone celular, basta para você conseguir ter o seu negócio. Você consegue fazer reunião hoje em todos os lugares. Eu tenho um escritório bonito, grande, mas meu cliente não pisa aqui, né? Ele quer que eu vá até ele. Ou então, se eu não for até ele, ele quer almoçar comigo, que é a hora que ele vai ganhar o tempo dele. Então ele está sempre nessa possibilidade de ganho, de crescimento e disso. Então, assim, se você está com medo da nova tecnologia, você está com medo do mundo, né? O mundo avançou, se adapte ao mundo, não é? Daquela história, não gosto de computador, eu quero para a máquina de escrever. Amigo, já mudou, né? O mundo virou, né? O mundo hoje é Uber, né? É uberizar o mundo, de forma geral. Eu espero que uberize a advocacia também, ela torne cada vez mais efetiva as possibilidades dela. E eu não vejo assim, só um ponto, viu, Gabi? Só um ponto. Eu não acho que ela dita a regra da advocacia, não. Ela dita a regra do mundo. Entendeu? A advocacia faz parte do mundo também. A que você fala, a sua pergunta aqui é como ver a nova tecnologia da quarta revolução industrial ditando as regras da advocacia. Ela não dita a regra da advocacia, não. Ela dita a regra do planeta Terra. O planeta Terra, assim, do mundo civilizado, nós ainda estamos aquém ainda. Eu espero que a gente chegue lá. Ainda está lenta a nossa conexão, ainda está lenta as possibilidades. Mas, assim, hoje, só para dar uma comparação, o candidato a presidente hoje, com mais intenção de voto, tinha 8 segundos de tempo de televisão. Ganhou a eleição com internet. Né? Vários vitoriosos na eleição ganharam a eleição por causa do YouTube. Então, inclusive, lancei meu canal hoje, viu? Informando em primeira mão aqui. Lancei meu canal no YouTube hoje. Né? Canal Rodrigo Marinho, podem procurar aí, tá? Então, o primeiro vídeo, vou lançar vídeos aí sobre direito, empreendedorismo, né? Ciência política, economia. Então, se quiser bater um papo, a gente bate papo por lá. Show! Amei a proposta. Professor, me dá detalhes sobre como você entende o empreendedorismo jurídico. Como agora um jovem que sai despreparado da faculdade, além de ler esses livros para mudar a mentalidade, se tornar um pouco empresário de um negócio, enxergar efetivamente a advocacia como um negócio. Preparados não estamos, né? Estamos no caminho e precisamos buscar essas ferramentas através de tecnologias ao nosso favor. Mas como enxerga a nova era das eleições? Eu fiz agora um artigo falando das eleições com blockchain, o futuro das eleições, como vai ser a nossa tributação ambiental junto com a blockchain, como existe, tem até um artigo que eu vou lançar também, como se existisse o blockchain na era da Lava Jato, como seria o futuro do nosso país. Me explica como o senhor pensa relacionado você fala muito de Bitcoin nas suas palestras. Como você enxerga essa inteligência artificial, o blockchain em si, as low-techs, para dentro do mundo jurídico?
Só para ficar claro, né? A Gabi está falando aí do blockchain todo o tempo. Blockchain é a tecnologia por trás do Bitcoin, né? Que foi criado pelo Satoshi Nakamoto, que é um dos grandes autores aí do Bitcoin, baseado na ideia de que o governo não poderia ficar controlando uma moeda, né? Blockchain é uma lógica de confirmação descentralizada, sem um controle central, em que vários usuários diferentes do mundo conseguem certificando um ao outro, né? A blockchain é uma realidade já e vai crescer cada vez mais e ficar cada vez mais forte, porque ele se aplica a contratos, se aplica a direito imobiliário, se aplica a relação entre bancos, se aplica na confirmação de transações bancárias. Blockchain é um negócio genial, genial mesmo. Sou fã. Não confesso que não gosto muito de falar de Bitcoin, já falei isso algumas vezes, né? Porque eu poderia ser bilionário com Bitcoin hoje eu não sou bilionário com Bitcoin, infelizmente, né? Minha renda não cresceu com Bitcoin como poderia ter crescido, né? Eu sou um dos primeiros a saber de Bitcoin do Ceará e não comprei. Eu poderia ter comprado 1000 Bitcoins quando valia R$1.000, eu comprei um Bitcoin por R$1.000. Ganhei algum dinheiro com isso, mas não que eu poderia ter ganho, né? Isso é a ideia da função empreendedora e de você entender, né? O primeiro ponto, você falou da gestão e tal. Primeiro, se preocupe ser gestor de você mesmo. Você é o principal empreendedor de você mesmo, né? Você é o seu próprio gestor. Né? As pessoas estão muito preocupadas em gerir os outros e esquecem que primeiro tem que arrumar a sua própria cama. Se você quer arrumar o mundo, meu amigo, comece arrumando sua própria cama, né? Aí é outro livrinho muito legal, 12 regras do grande Jordan Peterson, que eu recomendo fortemente que se lê o livro, os melhores livros que eu li esse ano, né, que eu recomendo fortemente que se lê o livro. É genial. E uma das coisas que ele fala é: tem a cabeça erguida e o ombro ereto, né? Cabeça erguida e ombro ereto faz uma diferença imensa em qualquer pessoa, porque a imagem importa muito, né? O que você aparenta para os outros importa muito. Como você se porta importa muito, porque você é o principal gestor de você mesmo. Então, quando o teu cliente senta numa mesa para perguntar para o Thiago do direito, ele não sabe o tanto de direito que você sabe. É impossível saber isso. É impossível saber a quantidade disso. Então, na sua pergunta, primeiro, né, saindo dessa parte de gestão individual, eu acho que todo advogado deveria ter a obrigação de entender o que diabo é crédito e débito, o que diabo é um balanço. Né? Tem alguns que falam que lucro abusivo. Né? A maior parte dos advogados não sabe como é que se faz o lucro. Né? É impressionante isso. Se você perguntar na rua assim, eu dando aula, eu faço essa pergunta: porque os lucros abusivos devem ser combativos. Né? Aí eu paro e digo assim: me explica como é que é formado o lucro de empresa. Qualquer empresa, qualquer casa, me diz aí como é que é formado o lucro dela. Aí a pessoa para e diz: como assim formado? Porque lucro nada mais é do que ter um crédito maior do que o débito. Ou seja, receita maior do que despesa. Isso é lucro. Né? Toda dona de casa, todo dono de casa sabe disso. Mas quando você vai começar a trazer isso para o direito, o pessoal diz: nós temos que combater o lucro abusivo. Né? Que lucro abusivo é isso, pelo amor de Deus? O cara aumenta o lucro dele, diminui a despesa dele, aumenta o lucro dele, aumentando a receita dele. Né? Tem uma solução genial da advocacia agora, que é dar piso salarial a advogados. Jovens advogados, sempre que você ouvir isso, pense: você vai se lascar. Certo? Você vai se lascar com o piso salarial, porque você vai ficar completamente desempregado. É isso que vai acontecer com você, porque você, infelizmente, não tem produtividade. Hoje é 3 mil, né, que querem propor, de 3 mil reais. Você não tem essa produtividade porque você, enfim, não sabe nada ainda. Né? Você está aprendendo. A vantagem minha, quando eu fui estagiária, é que eu trabalhava de manhã, de tarde, estava à noite. Então, quando eu me formei, eu já era um advogado de fato. Você está em 6 horas, né? Tem uma lei que te beneficia, né? Te prejudica pra caramba, enfim. Tem uma lei que tu diz que te beneficia aí de 6 horas e tu acaba não sendo, se tornando advogado antes de ser. Eu já era contratado no escritório 1 ano e meio antes de me formar. Então, assim, por causa exatamente desse ritmo de trabalho. Foi ótimo para mim, né? Pelo menos. Então, nessa perspectiva, Gabi, entender o que é um crédito e um débito já é uma vantagem imensa. Entender a diferença de competência e caixa é sério, porque tem outro ponto. As pessoas no estado de Ceará, como um todo, confundem faturamento com lucro, né? Que é o outro problema tremendo, né? O faturamento com lucro. Então, é um problema sério, né? Porque você acha que o dinheiro que entrou na tua empresa é teu dinheiro. Só que tu tem que ver a tua despesa para depois saber se teve lucro ou prejuízo. É aquela história. Pessoal, se eu ganhar R$1 milhão por mês, eu sou rico? O cara diz: pô, claro, R$1 milhão por mês, eu sou rico. Certo? Tá, mas se eu gastar R$1.001 por mês, eu sou pobre ou sou rico? Se eu gastar R$1.100.000 por mês, eu sou pobre ou sou rico? Olha a coisa. Eu tinha um escritório. Meu escritório, quando eu montei meu escritório, eu advogava para banco e para seguradora. No meu escritório que trabalhava para banco e para seguradora, Gabi, eu cheguei a faturar por ano quase, sei lá, R$10 milhões. Só que eu gastava R$10.100.000. No ano eu estava tendo prejuízo de R$100 mil. Ou seja, eu estava ficando pobre, não ficando rico, porque alguém tinha que pagar esses R$100 mil que eu estava devendo.
né? Eu passei um tempo para me recuperar disso, para entender essa perspectiva, entender essa lógica, que o volume de dinheiro era tão grande. E a gente estava num momento de crescimento tão acelerado, que aí eu disse, caramba, não é isso que eu quero para a minha vida, né? Cheguei meu sócio hoje, que são todos sócios aqui, chamei meu sócio hoje e disse, nós estamos faturando, é bonito, vocês até ganham. Quem não ganha sou eu, mas vocês até ganham, vocês recebem mais que eu. Né? Porque eu sempre fui majoritário, então eu sempre fui sou o último a receber até hoje. Então, nessa coisa, mas eu estou quebrando, a gente vai quebrar. Está aqui o balanço, está aqui a competência, essa sequência. Porque eu sempre achei que uma hora viraria, né? Assim, para ganhar dinheiro também, você tem uma característica. Você gasta para ganhar, né? Não tem jeito, você tem que investir para ganhar. Né? Seja muito trabalho, seja, né? Trabalhei quantas e quantas vezes eu não virei noites e noites trabalhando, porque eu não tinha como pagar alguém para trabalhar para mim, tem que ser eu mesmo, então, e tem coisas que até hoje sou eu mesmo que faço, e bem menos no passado. Né? Mas é uma mudança de gestão, Gabi, entender competência e caixa é essencial, entender lucro e entender um balanço. Né? Infelizmente, nenhuma faculdade de direito tem uma disciplinazinha de administração. Devia ter introdução à administração. Né? Introdução à contabilidade. Seria ótimo, entendeu? Para entender que tem que zerar. Tem que zerar? Diabo é isso. Tem que todo crédito tem um débito, né? Zera, né? A lógica, toda entrada tem uma saída. Se tiver saída, você vai ter provavelmente prejuízo ou lucro. Então, é essa ideia que você vai ter que entender, que é importantíssimo para a lógica de administração. Essa é a função clara que a gente tem que ter. A Gracinha que perguntou um negócio aqui sobre ética e conduta de advogado frente ao nosso estatuto. Nosso estatuto é péssimo, de forma geral, péssimo, né? O estatuto corporativista absurdo. Laça os jovens advogados, e os jovens advogados se encantam, né? Recebem a carteirinha da OAB do presidente, é um momento encantador, se encantam com aquilo. Eu acho uma piada aquilo ali. Mas vai, Gabi, aí eu me meti aqui na tua pergunta. Professor, advogados serão substituídos por robô? Se Deus quiser. Maus advogados têm que ser substituídos por robô mesmo. Entendeu? Tomara. Toda vez que um robô puder substituir alguém, ótimo, né? Nós vamos fazer outra coisa. Se um robô puder fazer algo melhor do que a gente faz outra coisa. Na história sempre foi assim. Né? Eu estava hoje debatendo com o professor marxista, dizendo 800 milhões de empregos vão ser perdidos nos próximos anos. Quantos não já foram perdidos? Que bom, né? Na prática, tem um livro chamado Jonas, o Ingênuo, que é um livro do Ken Skulans, né? Um livro formidável, que ele vai explicar a lógica de um rapazinho, né, que se perde na Inglaterra, vai para uma ilha desconhecida, ele chega nessa ilha desconhecida, e aí ele fala, Gabi, ele chega na ilha desconhecida e está lá um monte de homens muito fortes, batendo na árvore, derrubando a árvore. Pá, batendo na árvore, 100 homens, para derrubar uma árvore, né? Aí chega uma mocinha lá, né, como você, danada, está desenrolada, aí vem com um pedaço de pau com um aço afiado em cima, né? Aí chega a mocinha lá e pá, começa a bater com força mais forte, mas começa a bater, enquanto os homens demoram 2 a 3 meses para derrubar uma árvore. Essa moça, com um dia, né, 3 horas de trabalho, estava começando a derrubar a árvore. Sabe o que é que fizeram com a moça? Amarraram e processaram, queriam matá-la, né? Porque ela estava trazendo uma nova ideia, né? A ideia de caverna do Platão, né? Você saiu da caverna, caramba, tem uma solução nova, muito diferente e muito efetiva. Toda vida que a tecnologia avançou, seja na roda, seja com fogo, seja com aço, seja com a máquina de tear, né? Seja com tudo isso, o mundo melhorou bastante. Então, se o robô vai fazer algo melhor do que o homem, deixa o robô fazer. Certo? Que os homens façam aquilo que eles conseguem fazer melhor. Desocupem o tempo dos homens, né? Porque na hora que você para de tentar derrubar uma árvore com um pedaço de pau, os homens podem agora construir casas, podem construir móveis, ou os homens e mulheres, né? Podem construir móveis, podem construir novas possibilidades que você não tinha ontem. Ou seja, sempre que um robô puder substituir um homem, ótimo para a humanidade. Excelente para a humanidade. Né? Isso aconteceu em todas as evoluções industriais, se perderam milhares, milhões de empregos. E novos empregos e melhores empregos surgiram com melhores remunerações, com melhores possibilidades. Se a gente deixar as pessoas livres para que elas possam ter suas potencialidades alcançadas, a solução será fantástica para o mercado de forma geral e para as pessoas individualmente. As pessoas tendem a ter um padrão de vida muito melhor. Nós temos um ponto central aqui. Nós passamos anos e anos com a solução no seu estado. Então, você teve um aumento de advogados, de número de faculdades de direito, de advogados absurdo. O Brasil tem mais advogados que quase todo mundo juntos. Por que isso? Então, assim, se você faz a mesma coisa que todo mundo faz, eu vou repetir isso, se você faz a mesma coisa que todo mundo faz, você vai ganhar a mesma coisa que todo mundo ganha. Entendeu? O bom advogado é o que consegue se destacar e sair. O bom advogado, qualquer bom profissional, é o que ele sai do status quo, ele sai da lógica geral, ele sai da perspectiva geral, certo?
As pessoas entendam. A pergunta é, desde que as pessoas estejam preparadas para o mercado. As pessoas nunca estão preparadas para as coisas que vão mudar. É isso que você tem que entender. As pessoas têm que estar prontas para aceitar as mudanças. Ninguém diria que o Netflix, há 3, 4 anos atrás, seria o que ele é hoje. Ninguém diria que o Uber seria o que ele é hoje há 3, 4 anos atrás. Ninguém diria que o Airbnb seria o que ele é hoje 3 ou 4 anos atrás. Ninguém diria que um candidato seria eleito sem depender de televisão. Né? Você vê o Geraldo Alckmin teve 4% de televisão. Então, se a gente não estiver pronto para mudança, isso é a coisa mais importante que eu posso dizer nessa fala. Se você não estiver pronto para se adaptar, você vai morrer. Essa é a realidade do homem. Morrer especificamente, a capacidade do homem de conseguir sobreviver foi exatamente a capacidade de se adaptar. Se ficar nessa coisa, não estou preparado, eu não consigo, não posso, vai quebrar. Tá? A lógica da antifragilidade é exatamente essa, de você estar pronto para uma crise, que é um cisne negro, e na hora que a crise vier, você ter caminhos diferentes para isso. Na minha vida, eu tenho um plano A, B, C, D. Entendeu? Para onde eu vou, qual o caminho que eu vou. Mas se você estiver focado, que é preparado, cara, preparado você tem que estar sempre. Mas preparado não para o mercado, mas para as mudanças. Porque as coisas vão mudar. Não tem jeito, as coisas vão mudar. É da natureza humana que as coisas mudem. E que bom que as coisas mudam. Certo? Essa é a grande graça. É a grande graça da liberdade. Maravilha. Professor, o senhor acredita na regulamentação do blockchain? Se será possível? Eu vou voltar só um negócio que os advogados estão preparados para essa inovação. Né? Eu não respondi ela de forma geral. Eu acho que, assim, eu espero que você que está me ouvindo passe a partir de agora. Esteja. Certo? Esteja, porque a advocacia, de forma geral, ela passa 4, 5 anos com a teoria da inveja, né? Ela é baseada na teoria velha, baseada economicamente na teoria velha, já ultrapassada, principalmente você passa 5 anos ouvindo marxismo, que é uma teoria que já foi refutada há 200 anos, né? Em 71, 73, 74, e que você não entende o que é função empreendedora, você não entende o que é possibilidades novas, você não entende que o mundo vai mudar a qualquer momento, você acha, né? É muito legal, né? Eu vou fazer concurso público, Gabi, para ser estável. Pô, coitado dos funcionários estáveis do Rio de Janeiro, né? Estão lascados, né? Pessoal, meu pai morreu, só para ver como a estabilidade é uma coisa estranha, né? Meu pai me liga de manhã, meio-dia, e 4 horas da tarde, meu pai tem um infarto fulminante e morre. Pô, que estabilidade é essa, cara? O mundo é instável. Pare com isso, entendeu? De achar que você vai ter estabilidade. Você não vai ter estabilidade. Meu pai me ligou, Fortaleza, Ceará jogava no dia, 8 de abril, 4 horas da tarde, meu pai, 5 horas da tarde, meu pai teve um infarto, eu posso estar e morreu. Oh, estabilidade danada. Não existe isso. Curto momento, tem que fazer o melhor possível enquanto você está aqui. Tá? E mais, infelizmente, o mundo é dos vivos. Então vamos fazer o melhor porque a gente está aqui e se adapte à inovação. Se você está adaptado à inovação, você vai ser um frustrado, invejoso, que nunca vai conseguir ter nada na sua vida. Falou tudo. Em relação à regulamentação da blockchain? Eu espero que nunca seja regulamentado. Detesto regulamentação. Acho a regulamentação a coisa mais absurda possível. O blockchain já está funcionando bem demais. A regulamentação privada da blockchain é a coisa mais linda do mundo. Certo? O Estado nunca vai entender o que diabo é um blockchain. Entenda? Se o Estado administrasse o deserto do Saara, em 5 anos faltaria areia. Certo? A grande graça do blockchain é que é uma regulamentação privada. Que é a regulamentação mais fantástica do que a regulamentação do Uber, Gabi. Você regulamenta o Uber online. Você lasca o cara online, imediatamente, na hora. Você consegue certificar o cara imediatamente. Não tem regulamentação mais forte do que essa. Tá? Eu acredito muito mais na regulamentação do Uber do que na regulamentação estatal do táxi, por exemplo. Certo? De forma geral. Então, assim, olha que sacada. O blockchain é tão fantástico, que você não... Ele é público. Né? Você consegue ver as transações acontecendo a todo momento. A todo momento você vê quem compra, quem vende, quem compra, quem vende. Obviamente você não vê o João, a Maria. Você vê o código, vendendo, comprando Bitcoin, vendendo, comprando Dash, vendendo, comprando Ethereum, confirmando e trazendo a transação. Eu consigo ver, é como se eu conseguisse ver o extrato de transações de todas as pessoas da humanidade aparecendo naquele momento. É um negócio lindo, tá? É um negócio lindo e não tem uma cabeça, não tem como... Aquilo é uma hidra, entendeu? Na hora que eu corto a cabeça, criam 3, 4, 5. Não há um controle central. E o Estado é, por natureza, um controle central. Então, se você quer uma regulamentação, o pessoal diz, eu adoraria que a minha profissão fosse regulamentada. Eu adoraria que a advocacia fosse totalmente desregulamentada hoje, imediatamente, para ontem. Os advogados ganhariam muito mais, nós teríamos muito mais possibilidades, nós iríamos além. Tem uma coisa que eu não sei se vocês sabem, mas co-work na advocacia é proibido. E hoje o metro quadrado mais caro, né, do mundo é exatamente onde profissões diferentes se unem para conseguir um objetivo. Né? Eu adoro
adoro a ideia de trabalhar com outras profissões, porque você tem a possibilidade de ouvir um publicitário pensando, de ouvir um auditor pensando, de ouvir alguém da contabilidade pensando, você junta essas potencialidades, essas possibilidades fantásticas tem isso. Então, assim, para mim, regulamentar é péssimo, porque é um controle central de cima para baixo, dizendo como é que funciona a profissão. Funciona pessimamente, como a advocacia funciona pessimamente, como o direito, de forma geral, no Brasil, funciona pessimamente. Nós não temos concorrência entre justiças, não há risco na pele nenhum. Se a justiça do Ceará for a melhor do Brasil, ela não vai ter qualquer vantagem. Se ela for a pior do Brasil, como ela não vai ter qualquer vantagem. Ou seja, não há incentivos para que essa justiça melhore, porque ela não tem skin in the game. Na minha visão, o que deveria mudar agora, a justiça do Ceará era para sobreviver como taxa, não é um serviço. Tributariamente é um serviço, é taxa. Então a taxa dela deve custear todo o sistema e eu não devo pagar nenhum tributo para ela, é taxa. Na prática, ela recebe o que se chama de duodécimo, né, para isso, ou seja, paga tributos para ela funcionar. Não tem lógica nenhuma, né, não tem skin in the game nenhum, só tem porrada no jurisdicionado, né, que eu também detesto essa palavra, né, porrada nesse usuário desse serviço absurdo que é o serviço de justiça hoje, que é uma grande porcaria. Graças a Deus, eu, por exemplo, não dependo do judiciário. E se você está vindo aqui, não dependa. O judiciário é das piores soluções para a resolução de conflitos que existe no Brasil e no mundo, de forma geral. No mundo só evoluiu quando as justiças concorreram, né? Quando você teve jurisdições concorrendo. Essa é a grande graça disso. E essa pergunta foi estratégica, viu? Que eu queria entender o seu liberalismo. E em relação ao futuro das startups no mundo jurídico? Essa foi pegar agora. Essa é legal, gosto da ideia. Eu acho que assim, o que você está fazendo é muito legal, você está mega de parabéns, acho muito legal a sua abordagem. Nunca tive a oportunidade de falar para ti, mas eu sempre acompanho e acho que a abordagem que você está tentando trazer para o Ceará é mega interessante. Eu confesso que tem a minha função está muito mais no pré do que na advocacia em si, mas é legal ver alguém aplicando mais ou menos o que eu penso no mundo para algo específico como a advocacia. Legal, parabéns. Tá? Isso aqui que você está fazendo é muito interessante, né? De forma geral. Eu acho que há muito a ser feito e a ser trabalhado. Primeiro, no que eu já falei do mindset, né? A gente sair do mindset hoje estatista e para o mindset que a advocacia ela é empreendedora por essência, ela é uma defesa da liberdade por essência, que ela está ali para auxiliar as pessoas a crescerem, não para auxiliar você próprio, né? Nessa ideia de concurso público como existe hoje, né? Eu perguntava quando eu estava aula, eu não dou aula mais em graduação, né? Eu dou aula só em pós-graduação hoje. Dou aula em quase todas as pós-graduações de processo civil hoje. Né? Por sinal, na próxima sexta, no próximo sábado, eu vou falar sobre, como eu já falei, sobre normas fundamentais na Unifor. Mas todo o mindset desse pessoal, a gente precisa sair um pouco da lógica que o direito é o Estado e que o Estado é o direito e começar a pensar que o direito é muito mais legal, muito mais interessante, muito mais divertido do que é o que é apresentado nas faculdades de direito. Então, o que eu vejo como startups, eu queria que elas estivessem muito mais integradas. Por exemplo, eu queria ver consultorias com sua área jurídica trabalhando em conjunto. Eu queria ver auditorias com sua área jurídica trabalhando em conjunto. Eu queria ver soluções específicas de uberização da advocacia. Eu queria ver a possibilidade dos advogados conseguirem estar dentro do mercado, de fato, empreendendo junto disso. Eu acho que poderia acontecer muito mais, certo? Essas possibilidades. Eu queria, por exemplo, pensar que a arbitragem, que é uma das soluções mais interessantes de resolução de conflitos, pudesse ser utilizada a contento aqui no estado do Ceará. Não sei se você sabe, mas quando ela foi lançada lá no começo, lá em 95, depois que ela começou a ser implementada aqui no começo da minha faculdade, ela era usada aqui no estado do Ceará, de forma geral, como cobrança de dívida. Ela acabou sendo completamente deturpada, o que é a arbitragem. Aqui o Jota Silva está perguntando como é que o Estado poderia incentivar a arbitragem. Não se metendo nela, se Deus quiser. O Estado não incentiva nada, o Estado atrapalha. Esse é o mindset que a gente tem que começar a colocar na cabeça. Certo? Se a gente começar a entender isso, você vai ver, meu caro, como vai melhorar a sua condição entender isso. Porque se a gente acha que o Estado vai resolver os nossos problemas, acaba a gente jogando toda a responsabilidade para o Estado. E a gente não consegue resolver os problemas que são nossos. Que essa é a grande lógica disso. Abraço, grande Fabiano. Grande abraço, querido. Professor, essa minha proposta
de trazer essa inovação para dentro do mundo do marketing jurídico é de cansada, de tanto treinar estagiários, os estagiários não acompanhar essa evolução. E eu preciso que ter voz, advogados que têm voz, advogados que não se calam, que exigem essas mudanças ou dentro de uma OAB ou dentro de um estado, ou trazer essas novas tecnologias que as pessoas nem sabem. Se você falar de blockchain, as pessoas não sabem ao seu redor. Ou então acha bem... Eu lembro de uma palestra sua, o senhor falando, não, acha que é perseguição, acha que você está contra o mundo, acha aquele ali bárbaro, porque em muitos momentos eu me sinto assim também. Foi um pouquinho de mim que você expôs em uma das suas palestras. Meus parabéns foi para você, que a virada de chave aconteceu muito através de você, dos livros que você indica, e dessa forma. O senhor está fazendo a diferença aqui na nossa cidade, sim. E se Deus quiser, na próxima candidatura, estaremos juntos de novo. É interessante essa coisa da candidatura, Gabi, porque assim, eu era o presidente, é engraçado, né? Eu era o presidente do PSL quando o Bolsonaro entrou no PSL, eu era o presidente do Livres aqui, né? O Bolsonaro entrou por uma porta e eu saí pela outra, porque eu acredito em liberdade como um todo, né? Eu nunca defenderia a ditadura, eu acho a ditadura péssima de todos os lados. Mas eu gosto muito da divulgação das ideias, inclusive a partir de agora também, já anunciando aqui também, aproveitando para anunciar outra coisa, além do canal, eu estou toda segunda-feira publicando um artigo no Jornal Povo, né? Todo Jornal Povo, toda segunda-feira um artigo de opinião. Toda terça eu vou estar lá na TV União, batendo papo na TV União sobre comentários no programa da hora. Toda quarta e quinta eu estarei no Debates do Povo. Né? Estive lá hoje, mas toda quarta e quinta estarei no Debates do Povo. Né? O Plínio Bortolotti vai ser o debatedor de esquerda e eu vou ser o debatedor liberal, né? Do outro lado aqui, debatendo posicionamentos, né, com outra visão. Então, toda quarta e quinta eu estarei, a partir das 11 horas, debatendo isso aí. Então, segunda, terça, quarta e quinta estarei na mídia tradicional aí, batendo papo. E agora também com o canal do YouTube, que é o que eu não tinha ainda, né? Me cobravam tremendamente para ter esse canal do YouTube. Eu lancei a primeira publicação hoje e a partir de agora eu vou estar lançando tudo que for possível aí, todas as informações, inovações. Maravilha, é isso aí, professor. Crescer e contribuir. De certa forma, nem que seja de uma proposta de mudança de mentalidade para ver se tem ação, resultado, né? E para finalizar esse projeto maravilhoso... E quem quiser saber mais, Gabi, nós temos grupos de estudo que debatem tanto essa parte liberal como empreendedorismo, de forma geral, que é o Grupo Ordem Espontânea, se reúne toda sexta às 14 horas, lá na Faculdade de Economia, com o meu queridíssimo amigo professor Bosco, né, um grande nome do liberalismo cearense. À noite tem o Clube Atlas, que é comandado pelo Leonardo Ferreira e pelo André Tavares, que é lá na Unifor, se reúne toda sexta na Unifor. Todos têm grupo no Instagram, página no Instagram e no Facebook. E o meu xodó, que é o Dragão do Mar, que se reúne todo sábado, às 15 horas da tarde, na Faculdade de Direito. Né? Meu xodó, eu professor orientador dele já há muitos anos, e é o grupo que eu acho que já está mudando a realidade do Ceará e mudará muito mais. Meu canal é canal Rodrigo Marinho, tá? Canal Rodrigo Marinho, e lá nesse canal eu vou estar debatendo política, economia, direito, tá? Então quem quiser participar será uma honra. Fala aí, minha querida. Desculpa. E teve um espectador que falou também até indicação de livros, achei interessante também. Isso é uma virada de chave para muita gente. Show. Professor, para finalizar esse projeto, de frente com Gabi Barreta DV, que meu muito obrigada pelo aceite, como sempre, muito doador, muito espontâneo, muito solícito. Me dá um conselho para um jovem advogado fazer diferente aí nessa quarta revolução industrial? Você esqueça a Revolução Industrial, esqueça a Revolução Digital, esqueça tudo isso. Você é o capitão do seu destino. Só você vai conseguir conduzir a sua vida da melhor forma possível, seja em qualquer área que for. Se você vai fazer algo, tudo que é feito merece ser bem feito. Tudo. Faça tudo sabendo que aquilo ali é a coisa que merece ser a mais. Você vai beijar alguém, beije da melhor forma possível. Vai abraçar alguém, abraça da melhor forma possível. Vai pular, pula da melhor forma possível. Vai jogar futebol, faça da melhor forma possível. Tente o seu melhor sempre, né? É uma coisa que eu lembro do Star Wars, eu sou fã do Star Wars, o Yoda falou um dia pro Luke Skywalker: Don't try, just do it, né? Faça. Eu acho que é a ideia, não tente, né? Faça. Eu acho que essa é a grande coisa. Faça tenha o discernimento, o direcionamento da sua cabeça, que o único responsável pelo seu próprio destino é você mesmo. Se você delegar
a sua responsabilidade para terceiros, você já perdeu. Não perca isso. Você é o capitão do seu destino, seja onde for e seja em que área for. Seja no direito, seja na contabilidade, seja em qualquer coisa que você vai fazer. Seja batendo palmas, seja jogando porrinha, né? Faça o melhor possível, tente fazer o melhor possível. Eu acho que essa é a grande sacada que eu posso dar para um jovem advogado, para um jovem empreendedor, para alguém que está começando seu negócio. E abra-se a novas ideias, abra-se a novas perspectivas, receba o mundo. O mundo tem muito a lidar, muito a lidar. E principal, se você é jovem, você normalmente acha que sabe muito. Não pare de aprender, cara. Não pare de ouvir, não pare de tentar. E ensine, né? E a melhor forma de aprender é ensinando também, apresentando ideias, apresentando possibilidades, né? Puxa um livro e tente bater papo com as pessoas, se reúna em grupos de estudo, tente apresentar a sua ideia para alguém, discuta a sua ideia, estresse a sua ideia ao máximo. Tenha humildade de mudar de ideia, isso é muito difícil, né? Mudar de ideia é um processo que envolve, inclusive, perder pessoas que não gostam da sua mudança de ideias, né? Nesse caminho de muita gente que está deixando de ser esquerdista, por exemplo, virando liberal, você acaba perdendo alguns amigos nesse processo que não entendem a mudança da tua mentalidade, a mudança da tua iniciativa. Então, assim, se você está nesse caminho, nessa perspectiva, tenha humildade. Primeiro, humildade. Hoje foi engraçado, eu estava saindo, né? Eu estava saindo do debate que eu participei, tinha lá o professor Fábio Sobral e dois amigos dele que eu falava, os caras ficavam pulando na cadeira, né? Era muito engraçado, né? Porque os caras discordavam de mim e ficavam pulando na cadeira. E aí um deles chegou e disse assim para mim, você está sendo usado. Aí eu comecei a rir, né? Porque toda vida que alguém acha que você é um cara legal, discorda de você, você está sendo usado, né? Eu pensei assim, eu disse assim, rapaz, faz tantos anos que você diz essa mesma bobagem, aí não cansa, não. Entendeu? As pessoas têm o seu próprio destino, entendeu? As pessoas têm o seu próprio destino, as suas próprias características, as suas próprias vivências. Eu acho que a grande graça do mundo principal é pare de olhar para o jardim do outro, comece a se comparar com você mesmo e tente melhorar você mesmo todo dia. Se eu posso dar outro conselho são 3 conselhos aqui para ficar claro, né? 3 conselhos para finalizar. Mantenha as costas para trás, os ombros eretos e olhe para frente. Olhe para cima, olhe no olho da pessoa. Quando você for apertar a mão de alguém, aperte com convicção. Nada mais ridículo do que você não apertar a mão. Eu estou falando isso principalmente para os homens, né? Aperte a mão de alguém com convicção. Se você for mulher, olhe no olho, né? As pessoas vão lhe respeitar. Não tenha medo de você ser desrespeitado por alguém por você ser mulher. Você não vai. Se você, né, se firmar claramente como você se porta, você vai ter essa firmeza. Se for um idiota, mande se lascar, que dá tudo certo também. Certo? E tenho certeza que estarei sempre ao lado se eu for fazer isso. Tá? Segundo conselho que eu posso dar, né, em relação a isso, nessa perspectiva, arrume sua própria cama. Certo? Se você quer arrumar o mundo, primeiro arrume sua própria cama. Tem uma frase, um pensamento que eu gosto, que uma vez um chefe disse para um empregado de uma cerâmica, que disse, a sua missão é deixar a roupa branca. É deixar a roupa branca. Pô, na cerâmica, deixar a roupa branca, calça branca, roupa branca, sapato branco. Para o cara deixar a roupa branca, ele não bastava só ele se arrumar. Ele tinha que arrumar a sua mesa, tinha que arrumar o seu ambiente de trabalho, tinha que arrumar toda a condição que você está, tinha que falar para quem está do lado como é que conseguiriam fazer isso. Então, você tem toda essa característica. E o terceiro conselho que eu lhe dou é se compare com você mesmo e não com os outros. Né? Olhe como você evolui de ontem para hoje. Não como o João, não como a Maria evoluiu. Olhe para você, a sua evolução pessoal. Você é o capitão do seu próprio destino e comece a fazer isso. Esses são os 3 conselhos. Como sempre, maravilhoso bate-papo. Muito obrigada pela contribuição. O senhor, como sempre, maravilhoso mesmo. Um abraço grande para todos os espectadores, essas pessoas que acreditam no nosso trabalho. E é isso. Meu muito boa noite, meu muito obrigada. Tá bom? Beijo, Gabi. Beijo. Forte abraço. Tchau. Tchau.